criatividade e sua importância no mercado de trabalho. Assim, não tem muito a ver com o nosso núcleo, tipo, de fato. Mas, assim, eu consegui pensar sobre muita coisa sobre esse tema. Eu achei muito interessante. Eu demorei um pouco para escolher, como eu falei aqui para vocês. Mas, assim, de fato, eu gostei do final, né? Do resultado. E aí, primeiro, eu dividi aqui mais ou menos sobre o que eu vou falar. Que, basicamente, né, eu vou explicar um pouco do que é, mas não vou me demorar muito nisso, porque todo mundo sabe mais ou menos o que é criatividade, né? Como é que funciona isso no mundo das empresas, então como as empresas enxergam isso e, assim, o que a gente pode fazer para desenvolver a nossa criatividade. Então, basicamente, o que é, né? A criatividade, pelo menos nessa lógica que eu estou trabalhando com ela, é a sua capacidade de inovar, de trazer soluções que inovem problemas. Então, assim, você trazer uma solução que seja diferente das demais. Então, isso é você ser criativo, entendeu? Então, você, assim, isso vai te ajudar no mundo de trabalho, te ajuda também no sentido de você consegue ter resoluções diferentes, então isso te destaca. Então, eu trabalhei muito nessa ótica de criatividade dentro desse mercado de trabalho, assim, né? Como é que a gente pode se destacar? E, assim, enquanto eu estava vendo, eu achei isso muito legal, que é basicamente perceber que é algo que não é algo que, por exemplo, é natural. Obviamente, tem pessoas que têm tendências a ter, né, mais ou menos uns pensamentos mais fora da caixa, mas é algo que a gente pode desenvolver também. E isso eu achei muito legal, porque, querendo ou não, é uma coisa importante pra gente, né, como, acho que tanto como pessoa, como também profissional. Então, é algo que a gente consegue aprender e consegue, assim, aprimorar, sabe? Então, eu, né, pesquisei um pouco também sobre essa parte de qual é a visão das empresas em relação à criatividade, e eu acabei pesquisando isso, né, que elas priorizam muito essas habilidades, né, e assim como a gente está vendo agora, tem automação de diversos processos nas empresas, então acaba que quando você quer entrar, eles estão valorizando muito as soft skills, né, então, liderança, enfim, a criatividade está dentro disso, porque é literalmente isso, né, que eu já falei no outro slide, que é sobre você pensar fora da caixa, então você ter uma visão diferente de como solucionar um problema, e isso ajuda muito a otimizar os resultados e processos da empresa. Então, você pensar uma coisa diferente ajuda muito a empresa, né, até ela melhorar os próprios processos internos dela. E acaba que isso é muito valorizado por elas, e eles buscam cada vez mais pessoas que tenham essas características. Então, eu achei muito interessante falar isso aqui, porque, querendo ou não, a gente está numa EJ e tal, então a gente aqui está buscando se desenvolver para o mercado de trabalho. E eu acho que é uma coisa que a gente acaba não falando tanto, tipo, a gente sabe que, pô, é importante ser criativo e tal, mas tá, como é que a gente vai fazer isso? Porque parece que, para mim, pelo menos na minha visão, criatividade é uma coisa muito... é um talento, entendeu? Você tem esse talento ou você não tem. E, na real, não, entendeu? E eu quis trazer isso com a minha apresentação, de que a gente pode se desenvolver e desenvolver essa habilidade na gente, essa competência, enfim. E aí o próximo slide é falando basicamente ideias do que a gente pode fazer para se desenvolver nesse sentido, né? No sentido da criatividade. E assim, parece um pouco óbvio algumas coisas que eu vou falar e tal, mas de fato são coisas que a gente escuta e, pelo menos no meu caso, eu escuto, mas eu nunca pensei muito sobre. Enquanto eu estava fazendo a apresentação, pesquisando sobre o tema, eu refleti mais e falei assim, caramba, isso de fato é interessante, então assim, por que não botar isso na prática, sabe? E, enfim, eu vou falar um pouco dos tópicos aí que eu separei, que é basicamente, que são esses aí, e explicar e tal, também um pouco da minha visão, e quero também, qualquer coisa, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, falem também. E antes, assim, só um adendo, que eu achei muito legal isso, porque eu acho que também no momento que a gente tá da Argos, porque a gente não tá passando por um momento muito bom financeiramente, eu acho que é legal a gente praticar isso nos nossos membros, sabe? A gente ser criativo, porque eu acho que, assim, pra gente superar o momento que a gente tá vivendo, é literalmente usando muita criatividade, enfim, pensar em coisas diferentes que a gente pode fazer. E eu acho que isso até é bom pra gente no sentido de se aperfeiçoar como profissional, como pessoa também. Então, mesmo que
seja péssimo para a empresa, obviamente, eu acho que é um momento que pode, assim, se a gente quiser, a gente consegue aprender muito com ele, entendeu? Enfim, algumas ideias, assim, de como você pode desenvolver ou aprimorar, aperfeiçoar a sua criatividade. Basicamente, é sair da sua zona de conforto. Então, assim, parece meio bobo falar isso e tal, porque, enfim, é uma coisa muito batida já, né? Mas, de fato, eu fiquei pensando sobre isso e te ajuda muito, assim. Não é nem que sair da zona de conforto, fazer uma coisa assim, sei lá, uma loucura. Mas, assim, eu tava pensando, às vezes até você conversar com alguém que tem uma ideia diferente da sua, você ir para um lugar diferente do que você está acostumado a ir, eu acho que se você estiver aberto para, de fato, ter, né, aprendizado com aquilo, você consegue, cara, aprender muita coisa. Então, assim, pelo menos para mim, eu fiz, quando a gente estava no processo seletivo da Argos, eu fiz intercâmbio e tal, pô, eu sei que é uma parada cara, enfim. Mas, assim, é só de um exemplo de, tipo, foi um grande exemplo de sair da zona de conforto, mas não precisa ser uma coisa tão radical assim, né? Mas, cara, eu aprendi muito, porque lá eu conheci muita gente de diferentes lugares. Então, tipo, o nosso primeiro contato é ficar meio assim, nossa, que esquisito e tal. Mas, cara, você aprende muito com isso. Tipo assim, você vê como é diferente. Então, assim, acho que isso é um tópico muito legal de se fazer. E é isso, não precisa ser uma coisa tão radical. Pode ser algo mesmo, só sair da rotina, sabe? Eu acho que só de sair da rotina, isso já ajuda a gente a a desenvolver essa criatividade. Também eu botei leituras, então, assim, eu gosto muito de ler. E quando eu tava pesquisando sobre esse tema, né, eu vi que falavam muito especificamente sobre leituras criativas. Mas, cara, não é que eu discorde, mas, assim, a minha visão, acho que é até além disso. Eu acho que qualquer leitura que a gente fizer ajuda a gente em qualquer sentido, porque, querendo ou não, mesmo que não seja, pelo menos em ficção, né, você se bota ali no lugar de alguém, você tá lendo o que outra pessoa tá contando, então, assim, já é um ponto de vista completamente diferente do seu, entendeu? Então, assim, mesmo que você não concorde, você tá pensando de um jeito diferente, e isso tá estimulando a sua criatividade, entendeu? Mesmo que seja só para você discordar daquele ponto, aquilo dali te ajuda de algum modo. Investir em atividades artísticas, né, como, sei lá, pintar, enfim, cerâmica, essas coisas, porque você ali trabalha algumas áreas do seu cérebro que também estimulam a sua criatividade. Então, a gente se permitir errar. E isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Então, assim, mesmo que isso seja também uma frase muito batida, eu acho que é importante falar, porque a gente não está sempre acostumado a querer ver um resultado final que seja positivo, né? Então, por exemplo, a gente nunca quer fazer algo e no final das contas não dá muito certo. Porque, né, a gente está acostumado na sociedade a pensar que sempre o que a gente tem que buscar é o sucesso. Mas, assim, o sucesso ele nunca vem de primeira, né? Ele sempre, assim, você sempre vai ter ali alguns percalços para conseguir ultrapassar. Então, assim, é muito, muito isso mesmo, a gente se permitir errar. E também botei isso de anotar e organizar as ideias. Então, assim, às vezes, tipo, tem muita ideia e você anotar e organizar tudo, esquematizar, ajuda muito a você conseguir ver o panorama geral. E aí pode te ajudar a, tipo, juntar algumas ideias, enfim. Buscar outras ideias além da primeira. Então, por exemplo, você tem um problema. E a partir desse problema você achou já uma solução de cara. Eu vi isso daí me trouxe muitas reflexões do tipo assim, cara, tentar, em vez de você já ir logo para a primeira resposta para aquilo, ver outros caminhos que você pode tomar. Pensar mesmo fora do habitual. Porque, assim, quando a gente pensa em um problema e já pensa a primeira coisa direto do que fazer, é um pensamento muito, assim, direto, entendeu? E aí é legal você ver o que mais, tipo, quais outros caminhos você poderia seguir, porque isso também te estimula a pensar fora do diferente. Porque é justamente isso. Às vezes, você pensar direto numa solução de um tal problema pode ser bom. Mas, às vezes, também você pensar além, né? Além disso, pode te ajudar no futuro desse problema. Então, às vezes, pode ser que uma solução imediata pareça ser a certa, mas se você pensar talvez em outros caminhos, no futuro, a longo prazo, seja melhor uma outra solução. Então, também achei isso muito interessante. Estar aberto a novas opiniões. Então, é isso, né? Sempre estar aberto à crítica construtiva, porque eu acho também que quando a pessoa te dá um toque, assim, dá ali uma opinião, você acaba que aprende muito com isso se você estiver disposto, se você estiver aberto a isso. Então,
eu acho que isso é muito importante também, essa troca. Eu acho que hoje em dia a gente tem um pouco de dificuldade de ser criticado. E eu acho muito importante a gente estar sempre aberto a isso, que às vezes a pessoa não está falando por mal, é sim, justamente por dar um toque. Eu acho isso importante a gente estar aberto a isso, e às vezes alguma coisa que a pessoa falou te deu um gatilho e você começa a pensar em outra coisa e faz de um outro jeito. Então, acho que essa troca assim, é muito maneira. E por último, eu botei brainstorming, que é, né, tipo, a gente vê isso muito no Enem, mas que é isso, essa chuva de ideias. Então, a gente né, anotar tudo que vem à mente e, a partir disso, decidir quais são as melhores e tal, mas não descartar nada, porque pode ser que quando você pensa assim de primeira não faça muito sentido, mas depois de você juntar com uma outra ideia faça sentido. Então, assim, é muito isso de você trabalhar a questão das suas ideias, de como você vai ter uma ideia de como você vai levar ela à frente, entendeu? Então, eu achei essas soluções, assim, tinham outras, mas essas para mim foram as mais interessantes. E assim, parece, como eu falei, um tema que é um pouco batido e tal, por isso que eu não quis falar sobre tanto a criatividade como ela é empresa, mas assim, como a gente pode fazer para desenvolver ela, porque eu acho que não é uma coisa que é tão falada assim, sabe? Então, achei legal de falar. E, enfim, gente, basicamente foi isso. Se vocês quiserem comentar alguma coisa também, adicionar alguma coisa, podem falar. Eu achei muito interessante também, né, repetindo um pouco do que eu já falei, porque eu acho que a gente está num momento que é legal a gente ter muito esse pensamento de, cara, vamos ter ideias fora da casinha. Então, vamos pensar fora do normal, entendeu? E talvez isso possa ajudar muito a gente dentro da empresa. E é isso, é uma coisa que mesmo que a gente esteja fazendo aqui dentro da Argos e tal, isso com certeza ajuda a gente fora daqui, né? Vai ajudar a gente para conseguir um emprego. E não só emprego também, tipo, até como ser humano, sabe? É muito bom a gente ter essa noção criativa, entendeu? Então, gente, foi isso. Acabou. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Aí, vamos tirar foto, então. Eu vou voltar pro título e a gente tira.